Você acha que o videogame é a nova droga do século XXI? Que mundo virtual você criaria para você se você tivesse o domínio de fazer tudo o que você quisesse? Bem-vindo, esse é o Análise de Obras. Welcome aboard. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro episódio da quarta temporada USS Callister. Hip hip hooray! Meu nome é Francisco Parente. Meu nome é Henrique Oliveira. Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos debater sobre moral, sobre ética, sobre solidão, sobre admitir esse tipo de problema e sobre videogames. Se eles são ou não uma atitude saudável para a nossa saúde mental. Ele podia ter criado qualquer mundo. E eu acho que a maior parte dos seres humanos, se fosse criar um mundo virtual para você fazer o que você quiser, para você ser o rei de um mundo outro, eu acho que teria muito a ver com sexo. A maior parte das pessoas acho que ia fazer meio que um harém. E ele não. Ele, inclusive, ele recria essas pessoas nesse mundo virtual para puni-las em alguma medida e para assumir essa autoridade que ele não consegue ter na vida comum, corrente. Que vida que você criaria para você, por exemplo? Você criaria um mundo desse tipo? Qual é a sua pira? Eu não sei que mundo que eu criaria. Que nem você falou, né? Um lugar onde a gente pode realizar nossos desejos, né? Então provavelmente a galera ia fazer um harém, né? Uma sacanagem só. E legal porque ele corta isso, né? Você sabe que quando eu comecei a assistir esse episódio, aí eu me senti meio desconfortável, porque pareceu muito com uma experiência que eu tive na vida real. Eu tive uma empresa com um parente meu, nós éramos os dois chefes, nós tínhamos outros funcionários ali, e o pessoal mais jovem e tudo mais. Eu era a figura do chefe que mandava, que fazia as coisas, e ele era o cara meio cabisbaixo, e que queria demonstrar poder e autoridade. Eu via isso acontecendo e eu tentava equilibrar a situação. Então esse episódio, conforme eu comecei a assistir, eu falei, nossa, esse episódio tá me incomodando, mas tá me incomodando por quê? Porque refletia uma situação muito real para mim. A gente começa a ter uma certa empatia por ele no começo, porque ele sai do elevador, ele pede licença, ninguém dá licença. Depois ele chega na portaria, a menina tá lá naquele lugar de descaso. Como? Ele é o chefe da empresa, ele é o dono da empresa, ele deveria ser, quando ele chegasse ali, a pessoa bater continência. E eu vejo que quando eu tinha essa minha empresa, acontecia coisas desse tipo, e aquilo meio que me incomodava, eu tinha vontade meio que de dar um chacoalhão na pessoa para falar, acorda, peraí, você é funcionária aqui. Coisa depois vai virando, porque você vê que ele tem meio que uma dupla personalidade, ele não consegue responder às pessoas, ele não consegue impor autoridade, que era o que acontecia na minha história real da minha empresa, caso do meu sócio. Eu via que ele ficava maquinando, eu conversava com ele assim, e eu via quanto aquele tudo incomodava. Nesse episódio mostra claramente que o cara, ele se vinga, ele vai lá, pega o DNA, recria a pessoa, porque eu acho que quem assiste esse episódio tem uma dificuldade imensa para entender como que duplicou essas pessoas. E tudo é explicado muito rapidamente, que é quando a Nanette, ela chega e ela leva um susto, porque ela é uma recriação dela própria, com seus pensamentos e sentimentos, de repente está num outro mundo. Então, quem não é muito dessas virtualidades, ou não assistiu, por exemplo, aquele White Christmas, tem uma dificuldade imensa de entender tudo isso. Acho que essa série é para quem já está iniciado no Black Mirror. Tanto que abre a quarta temporada. Episódio de abertura, quando está continuando, geralmente é um episódio de impacto. Um episódio para falar, ó, essa é a proposta que a gente vai trabalhar. Também o Black Mirror, ele não começa logo de cara já nessas propostas. Tanto que os 3 episódios da primeira temporada, eles pegam mais leve nesse sentido. O primeiro é praticamente... muda pouca coisa, né, do que acontece na vida real. O âmbito tecnológico não muda muita coisa. O segundo é uma distopia já mais forte, mas assim... eles estão falando muito da televisão. E o terceiro é aquele negócio da memória, do olho, você vai passando as cenas. O segundo que você começa a entrar mais fundo, né, nessa viagem de ficção científica. De entrar na máquina mesmo. Porque a gente conversou também sobre o Blade Runner 2049 e a gente meio que chegou na conclusão que para entender aquele filme, a pessoa tinha que estar iniciada. De novo, a gente está chegando à conclusão que para entender esse episódio USS Callister, principalmente nesse quesito que recriou uma pessoa virtualmente num mundo ficcional, a pessoa precisa estar iniciada também. Então, esses filmes de ficção, em alguma medida, é para um público específico. Se ela chega desavisada, ela não entende. Eu não sei como pensar a respeito disso. O que você acha? Que puxa a agenda para frente
quem tiver que entender vai entender, vamos empurrar essa agenda para frente, ou vamos ficar fazendo um certo didatismo toda vez, puxando o filme para trás. Vamos pensar a gente como autores, como criadores de conteúdo desses filmes. Por exemplo, se a gente fosse o diretor. Como você falou, depende do público, depende da sua proposta. Tem muitos públicos. Nem tem gente que não consegue entender filme direito. Né? Tem gente que não entende filme. Vê o filme eu tô falando, não filme assim, eu vi Godard. Filme socialismo, tá debate, tá. Não, tô falando filme da Marvel. O cara não entende o enredo, velho. E enquanto tem outras pessoas que querem uma coisa mais profunda. Mas acho que quando você busca Black Mirror, você sabe que você vai ter que colocar a cacholinha para funcionar. Não é que nem umas séries assim mais bobinhas que tem 20 temporadas e é sempre a mesma história todo episódio e você sabe qual é qual e tem os clichês e tem os bordões. Acho que o Black Mirror ele instiga assim, falando assim, tudo bem, é uma série, é mainstream, é Netflix, mas aqui você vai ter que prestar um pouco mais de atenção. É interessante, sair já com essa premissa de que então vou puxar a agenda para frente, a ideia é mais sofisticada, e vocês que se adaptem aí. E por outro lado, uma coisa que você falou, eu fico imaginando da educação, por exemplo, a educação brasileira. Uma das questões que eu acho que, por exemplo, quem vai prestar o Enem, quer que a pessoa tenha capacidade de interpretar texto. Assistir um filme e entender o que está querendo comunicar ali é um trabalho de interpretação de texto. Mas a mesma coisa, se a pessoa assiste um filme como o do Black Mirror e não entende, é um problema. Agora, se a pessoa assiste um filme da Marvel, que nem você falou, e não entende, é outro problema. Existe uma gradação. Imaginar que esses filmes eles rolam em tudo quanto é país. Então, por exemplo, a educação dos Estados Unidos é muito diferente da educação do Brasil, que é diferente da educação do Japão. Querer oferecer um produto meio que tamanho único para um planeta, que está cada um num lugar. Então, mas esse que é o ponto. Eu acho que essas, tipo a Netflix, eles sabem que tem essa gradação. Eu acho que eles produzem de tudo. A Netflix tem coisas mais bobinhas também, mas ele também tem esse lado mais sofisticado. Tipo Hollywood, sabe? Ao mesmo tempo que Hollywood produz filmes como da Marvel, da Disney, coisa do tipo, que agora é a mesma, né? A Disney comprou a Marvel, né? Tal. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles também produzem filmes com debates mais sofisticados. Né? O Oscar tá tendo alguns. O filme Coringa, de 2019. Coringa foi um filme que discute questões sérias e de modo sofisticado. Então, assim, eu acho que eles sabem disso. Tem uma boa leitura de mercado. Eles sabem fazer coisa que é para todo mundo, o famoso blockbuster filme. Tanto que o Black Mirror, ele trata de uma questão muito específica. É quem se interessa por esse debate da tecnologia. Esse que é o ponto central. Então, para você chegar no Black Mirror, você já tem que ter um interesse que, assim, não é só me divertir. Aqui eles vão discutir um tema. Eu acho que tem um marketing aí por trás já que vai falar, o debate está em alta, as pessoas vão se interessar mais, então vamos fazer uma série sobre isso. Deixa eu mudar um pouquinho também o assunto agora, porque eu queria também falar sobre a birutagem do cara. Outra coisa que é muito forte é essa questão do cara ser bonzinho, ser conivente, tem medo, se coloca nesse lugar de coelho assustado, mas por dentro é um leão. Por dentro é uma pessoa cruel, uma pessoa maldosa, articulada, que demanda autoridade. E esse tipo de neurose é muito presente na nossa sociedade. Então tem um monte de gente com pele de carneiro aí, mas que por dentro a pessoa é cruel. Cruel mesmo. E no caso dele, mostra crueldade. Quando a pessoa não faz o que ele quer, ele tortura a pessoa. Você quer que a pessoa responda de tal jeito, o outro senta lá, fica de quatro, ele coloca os pés em cima, tem uma necessidade, ele beija as mulheres, todo mundo aplaude, hip, hip, hooray. O que você acha disso? Que é uma loucura? As pessoas realmente são bipolares, a gente tende a aceitar isso no ser humano, todo mundo tem duas fachadas, no mesmo momento que a pessoa está te agradando, por trás ela está maquinando. Como você lida com isso? E como você acha que isso funciona no dia a dia? Eu acho que o nosso protagonista é ao mesmo tempo uma pessoa horrível, sádica, autoritária e uma pessoa doente, que precisa de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara muito bonzinho no seu dia a dia. Ele fica na dele. Ele não mexe com ninguém, ele não grita com ninguém. Ele sabe, ele deixa cada um fazer seu trabalho a seu tempo, ele não fica pressionando, né, que nem o colega dele de equipe faz com ele. Né? Ele, sabe, ele não, porque ele não gosta disso. Então, ele não faz isso com o outro. Então, ao mesmo tempo que ele é ético, ele também não é. Mas, assim, ele sabe onde descarregar esse ódio dele. Ele faz isso de modo, digamos assim, inofensivo. Ele faz isso num mundo virtual, projetando as pessoas
no mundinho dele. Mas ele não afeta ninguém concretamente. Ele liquida aquele mal, sabe? Como se ele pegasse aquele mal e ele liquida de um jeito que não afete ninguém. Né? Ele não leva isso pro trabalho. Ele não é o cara que um dia vai entrar na empresa com uma arma e vai começar a atirar em todo mundo. Mas peraí, isso daí eu acho curioso, porque você está fazendo uma leitura dele que eu seria incapaz de fazer. Você está vendo ele como, peraí, no mundo real ele é uma pessoa ética e o mundo real é o que importa. Se ele lá no mundo virtual é um triturador de pessoas, tudo bem, você está meio que me passando essa ideia. Eu não conseguiria ler ele nunca assim, porque eu acho que a pessoa é mais verdadeira no mundo interno do que no mundo externo. No mundo externo você pode ser cheio de rococó, cheio de gentilezas, de falas bonitas e tudo mais, mas internamente, aquela pessoa é mal. E essa pessoa que é cheia de maldade no mundo interno, um dia essa coisa sai para fora. Então eu acho que ele seria uma pessoa assim que um dia, numa loucura, porque você pode ver, tem momentos que ele se atrapalha com o nome das pessoas. Ele se refere às pessoas lá do escritório como pessoas do mundo virtual. Então ele, sim, é uma pessoa que pode chegar um dia com uma arma e matar todo mundo, porque eu acho que esse mundo interno escondido pode extravasar para o mundo externo. Então essa leitura que você fez é muito curiosa. Para mim é uma coisa assim até nova. Você acha que realmente, então, no final das contas, ele passa como uma pessoa boa e ética, e é isso que importa, porque no mundo virtual é tudo código mesmo. Porque mesmo aquelas pessoas sentindo ou não sentindo, elas não são reais, elas são linhas de programação, que pode dar até a sensação de realidade, mas é a mesma coisa que você jogar, por exemplo, um Sim, né? E que você pega o bonequinho e passa com o carro em cima deles, ou taca fogo no bonequinho. É tudo de mentira, é tudo virtual. Então, aquilo nunca vai te pôr no lugar que você é maldoso. Ou não. Fala um pouco mais, porque agora eu fiquei curioso. Agora eu achei que você está mostrando um lado que você pode estar avalizando os loucos quietos, sabe? A pessoa dentro de casa é um demo. Sai na rua, ele é uma candura. E aí tudo bem, porque ele, no final das contas, socialmente, ele é ético. É novo isso para mim, fala mais. Então, é porque assim, talvez eu não possa dizer que ele seja uma pessoa, digamos assim, ética totalmente, embora ele seja, digamos assim, bonzinho, porque ele se sabota, ele não quer enfrentar o próprio problema, então falta uma ética com ele mesmo. Eu enxergo um certo valor nele conseguir pegar essa maldade e deixar naquele mundo. Ele tem esse valor. Ele é um cara que, assim, ele não consegue, ou pelo menos até o episódio, né? Ele não conseguiria fazer mal a ninguém, porque você vê que ele é muito passivo, ele é muito quieto, ele é muito medroso. Ele engole um monte de sapo quieto. Pô, ele chega, ele tropeça na mala do cara, o cara, o funcionário dele, desculpa aí, cara. Meu, você é louco? Não sou cara. Paga o seu salário, cara. Você tá na minha empresa. Entendeu? Se eu acordar de mau humor, você tá na rua. Não é cara. Sabe? Você sabe com quem você tá falando? E não, ele cala a boca. Não. Então, mas você não vê que esse daí talvez seja uma fraqueza dele? Que isso deveria estar mais organizado entre o mundo interno e o mundo externo dele? Sim, por isso que eu acho que... Isso não está equilibrado, então ele está meio que bipolar. Por fora ele é um mundo de candura e dentro dele ele é aquele... Sabe, assim? Eu acho que, então, de certo modo, ele é uma pessoa muito desequilibrada. Talvez esse seja o termo para definir. Ele é muito desequilibrado, já que o Aristóteles falou que a ética ela é a virtude do equilíbrio. Ser uma virtude prática, ela é a virtude do equilíbrio. Talvez ele não seja nem um pouco ético, porque ele está completamente desequilibrado. Né? Mas sobre as pessoas que por trás ficam maquinando e tal, eu sinto que a gente tem muito isso hoje em dia, essa coisa meio passivo-agressivo, e eu acho que o politicamente correto é uma das coisas que pesa muito nisso tudo. O politicamente correto que pede um mundo com pessoas muito éticas, que não falam todos, porque todos colocar o "o" no final, né, uma palavra, digamos assim, masculina, ela é machista, então se fala todes, né? Tem que falar todas. Né? Não pode nem falar todos e todas, porque tem gente que não é todo nem toda. Ela tá fora disso, então é todes, é com E. Né? Antes era com X, mas parece que excluiu os cegos da escrita do Braille, eles não entendiam. Daí colocaram um E, para ser todes, né? Sim. Ou gente que, sei lá, que excluiu o Bob Marley das álbuns do celular, porque isso é apropriação cultural. Mas, no fundo, isso não muda o que você é de fato. É uma tirinha genial que eu li aquele cartunista que faz o Nickel Nauser, que é assim, o porquinho dos 3 porquinhos,
Ele tá lá na casinha dele de tijolo. O lobo bate na porta. Ele fala, quem é? Ele fala, eu sou o lobo bom. Ah, você é o lobo bom? Entra. Daí na tirinha de baixo tá o lobo, né, devorando, né, o porquinho no esqueleto. E ele falou, nossa, depois que eu mudei de nome, minha vida ficou muito mais fácil. As pessoas elas ficam usando máscara de bonzinho, mas por detrás... Isso daí, para mim, é um dilema ainda muito grande, porque eu acho que quando a gente vive em sociedade, a gente vive com muitas pessoas. Então, se você está numa fila de banco, é melhor você seguir os protocolos, né? Você não vai ficar empurrando o outro, querendo chegar na frente e tudo mais. Você tem que seguir alguns protocolos. Quando você está andando numa multidão, deu para dar um passinho, você dá um passinho. Você não vai empurrando, simplesmente fazendo a sua agenda ou querendo ser honesto porque está se sentindo incomodado ali e mostrando seu desconforto para todo mundo. Então, em sociedade, você em alguma medida tem de se acomodar com o resto. Você não vai querendo ser verdadeiro o tempo todo. A gente falou, inclusive, disso no episódio Nose Dive. É interessante viver numa sociedade que você é verdadeiro o tempo todo, enxovalha tudo que você acha que tem que enxovalhar. Eu acho que é muito mais interessante você seguir os protocolos e viver numa sociedade civilizada. Por outro lado, essa civilização excessiva, que é o que você meio que comentou, pelo menos foi assim que eu entendi, que demanda que a gente fique com esses comportamentos pronto, bom dia, boa tarde, tem todo um protocolo para tocar Às vezes você tá puto da vida e você tá falando bom dia, boa tarde, com um sorriso lindo no rosto. Porque, protocolarmente, você tem que ser assim. Esse camarada, quando ele demonstra que ele tem esse monstro interno castigando as pessoas, você não faz o que eu quero, eu te tiro o teu rosto e você vai sofrer por sufocamento o resto da sua vida. O ex-sócio dele, ele trouxe o filho para dentro da máquina para matar o menino de uma forma cruel, só para punir o outro cara, para pôr ele na linha. Você vê que existe uma disparidade de mundos e eu acredito que tem muita gente hoje em dia que está nesse lugar de, inclusive, de limite. Qualquer momento essa pessoa pega a arma e chega lá num lugar que ela toda a vida foi um anjo de candura e mata todo mundo. Inclusive esses lugares, esse pessoal aí nos Estados Unidos que vira e mexe aparece, que chega lá e mata todo mundo no cinema, na escola, sei lá onde, eram pessoas que não tinham antecedentes, eram pessoas que eram os anjos que ficam vivendo essa vida dupla. Resolve isso? Tem jeito para isso? Isso é mais um dos que não tem jeito. Vou falar aquele jargão. O primeiro passo é admitir o problema. Eu acho que o primeiro passo é esse, entendeu? É admitir o problema. É que nem a mulher fala pra ele uma hora, né? Ela chega pra ele e fala, meu, você é doente, sabe? Isso não é saudável, sabe? Tudo bem, tipo, você faz isso num ambiente ofensivo, mas você tá fomentando um lado seu muito perigoso, sabe? Que nem você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Embora ele não seja mal no dia a dia, ele pode um dia explodir e levar isso para a empresa e pegar uma arma e abrir fogo contra todo mundo. O que você falou foi interessante. Não é como eu falei que ele expurga a maldade, ele fomenta a maldade dele. Ele está sempre chegando um nível a mais. Tanto que tem sempre uma pessoa nova. Sempre uma pessoa nova. Agora eu torturei esse, agora eu vou torturar esse, agora eu vou torturar esse. Agora eu humilhei esse, agora é esse, agora é esse. Mas esse episódio ele tem uma discussão que é muito polêmica, eu quero saber a sua opinião, sobre os videogames. Você acha que os videogames eles podem fomentar esse lado em vez de expurgar? Você acha que é só uma diversão bobinha ou você acha que realmente ele pode induzir a pessoa a ficar violenta, a perder essa noção entre realidade e ficção e começar a fazer coisas de fato más? O que você acha sobre isso? Eu acho que videogame ele é um lugar que dá expressão a esse tipo de coisa que a gente está falando, dessa duplicidade de indivíduo. Num dos refeições de família, eu estava conversando lá, estava minha sobrinho e minha irmã, e ela falou assim, imagina essas pessoas que matam, não sei o que. Eu falei, bom, que pegam arma e atiram nas pessoas. Eu falei, bom, seu filho, ele joga videogame o dia inteiro, dia e noite. E eu peguei e falei, ele fica matando o tempo todo, o dia inteiro. Ele adora esses first person shoot, acho que chama, né? Headshot. Headshot e mata com bomba, mata com a faca e aquelas coisas todas que, quando você tá jogando, inclusive, aquilo lá, traz toda uma sensação de ação pra cima. E ele, no dia a dia, ele não mata um mosquito, não fala nada, ele é omisso, assim, não briga com ninguém, não se opõe a nada, o que você falar, ele deixa falar.
mas sai dali, daquele momento que também que é um curto momento em sociedade, porque ele vive muito no mundo virtual, vai lá para dentro e joga. Pá, 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 pá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa tem uma raiva ali que está macerando. Sabe aquele caldeirão da bruxa que tem raiva e põe ódio, e põe asas de morcego, sei lá, e fica virando naquele caldeirão? Na verdade, a pessoa tem toda uma agressividade que vive exposta naquele mundo virtual e que nesse mundo externo, tá. Eu conto uma história, eu que geralmente sou falante, conto, tá. Sabe, é uma pessoa super cordata, concorda com tudo, ouve, depois sai dali e vai matar. O que você acha disso? Porque você já foi jogador, né, de videogame, inveterado? O que você me fala dessa sua dupla personalidade aí? O meu pai falava que ele achava que eu jogava muito videogame na infância ou na adolescência. Mas não, eu não acho que eu jogava tanto assim. Mas também não tinha muita coisa pra fazer, vai. Não tinha muita coisa pra fazer. Sei lá, eu sou filho único, não tinha irmão pra brincar, então eu jogava videogame. Sim. Às vezes eu lembro que eu descontava a raiva de algumas coisas que aconteciam assim, sabe? Chegar lá e é isso aí, agora também. Você acha que a pessoa consegue ficar dissociada? Que ela pega aquelas faquinhas, vai lá e mata o bonequinho, depois vai lá, joga a granada, mata. Tudo aquilo é um mundo fantástico da fantasia, ou ela está conectada com alguma coisa real? Não, assim, eu acho que aquilo é fantasia porque, assim, eu acho que no fundo, pelo menos a minha impressão, embora tenha toda essa coisa do tiro, da arma, da bomba, da morte, você quebra a cabeça da pessoa com a própria mão e tal, no jogo, eu acho que, assim, na verdade, tudo isso é só um enfeite pro que de fato importa no jogo. Que é o quê? Você conseguir bater as metas do jogo, você conseguir provar sua habilidade para, sei lá, vencer o personagem, entendeu? Ou às vezes jogos de estratégia de equipe, né? Que esses jogos online que estão fazendo bastante sucesso hoje em dia. Eu jogo, inclusive, eu jogo League of Legends, né? E assim, o que me interessa nele não é, sei lá, os abates, você fazer o First Blood, né? Você matar o cara, mas é estratégia. Você armar uma jogada para a gente matar o dragão e conseguir pegar um poder e derrubar a base do cara e matar os inimigos, mas fazendo isso com o objetivo de vencer. Todo esse negócio de sangue, de tiro e tal, na verdade é só um enfeite porque de fato importa no jogo, que é bater a meta, pontuar mais, fazer uma jogada ali que, naquela lógica que, sabe, uma jogada, digamos assim, virtuosa naquele ambiente do jogo, entendeu? Porque assim, o problema do videogame também é que ele é uma coisa muito introspectiva. E não é uma coisa introspectiva que te faz assim ganhar alguma coisa, como por exemplo a música. A música é introspectiva, no primeiro momento. Sim, claro, você pode tocar em orquestra, em banda e tudo mais. Mas ainda assim é uma vida, né? Eu tenho um amigo meu também que é músico e tal, que é uma vida muito solitária de estudo, todo dia, regrado, escala, nova música e tal. E depois você reúne para acertar o arranjo. Por exemplo, a leitura, que é você e o livro. Você está lendo ali, mas você está tendo novas ideias, você está dialogando, de certo modo, com aquele autor que pode ter morrido há 300 anos. Você está aprendendo e tal. Agora, o videogame, eu sinto que o risco dele é que ele é uma atividade muito introspectiva, que não te dá nada assim de repertório, coisa do tipo, é só para matar o tempo, literalmente. E ele, acho que ele é muito repetitivo. Aquilo. E aí tem uma hora que eu acho que a pessoa ela acaba se desconectando, assim, sabe? Querendo se desconectar da realidade. Mas não que a culpa seja do jogo, mas que a pessoa mesma, ela fala, quer saber? O mundo é um saco, eu gosto de jogar, eu não quero mais Natal com a família, tal coisa, eu sou feliz aqui. E ela meio que joga a toalha, que nem o cara do Black Mirror. Ele não busca ajuda. Ele jogou a toalha. Ele só quer ficar jogando. Ele trabalha e tudo mais, porque eu conheço gente literalmente que só fica jogando. A pessoa nega qualquer envolvimento com social. Todo envolvimento social, quando ele se manifesta, ele é indesejado. E vamos logo com isso que eu preciso voltar para o meu mundo virtual. Não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço gente assim. Esse mundo social, ter que conversar, sentar à mesa para bater um papo, é um saco. Então, isso daí eu acho que faz a pessoa se desconectar da vida manifesta, tal qual, gente, seres humanos. E eu acho que, em alguma medida, a pessoa fica bipolar, fica com essa divisão, que é o que fala nesse episódio aí.
como você entendeu no final das contas? Você contou a história do jogo, você contou que você jogava bastante, que seu negócio era só vencer, mas você acha que o quê? Você acha que te tornou bipolar, que te tornou alguma coisa melhor, alguma coisa era só para matar o tempo e que você não quer existir mais no mundo Não, real, você assim, só quer existir no mundo virtual? assim, eu acho que é uma diversão. Tipo, assim, tô no final do dia, tô cansado, fiz o que eu tinha que fazer, não devo nada de ninguém, vou jogar um videogame. Entendeu? Voltei da escola, foi lá, tive aula de biologia, de física, foi um saco, dei risada com os meus amigos, dei risada com os meus amigos, foi legal, mas tô cansado, almocei. Vou jogar uma horinha de videogame. Eu Vou sempre jogar encarei dessa 5 maneira. horinhas de videogame. Ah, daí no feriado, né, o negócio, pô, jogo novo Vou tem que... jogar 9 horinhas de videogame agora. Ah, pô, não, vai. Quando você ganha um jogo novo assim, tipo, num feriado, pô, aí você tem que. E todo mundo tá viajando, sei lá, sabe? Às vezes tem isso, né? Todo mundo viaja e você fica, né? Eu acho que o jovem, a criança, o jovem adulto, ele acaba saindo da frente do videogame por imposição dos pais, porque ele, por ele mesmo, era 9 horas para mais. Era para ficar ali, que aquilo é legal. Eu E é sinto isso. curioso, porque se aquilo é legal para 1, para 10, para 1000, para milhares, o que isso diz no final das contas? Isso tem de dizer alguma coisa? Tem de estar dizendo alguma coisa socialmente para. Ou que a vida é muito chata, ou que o vídeo é muito legal, ou se as duas coisas são. Vamos admitir, sabe? Tipo, é o que você falou, a primeira coisa que tem que fazer aqui é admitir. Ou a vida é muito chata, ou o videogame é muito legal, ou as duas coisas são reais, porque tá cada vez mais explícito esse tipo de comportamento. O que o É. pessoal mais velho precisaria ouvir? Precisaria ouvir, meu, larga, nós queremos ir para dentro da máquina, a máquina é legal. O mundo físico é muito chato, ele é muito cheio de dores, ele é muito cheio de coisas sacais, alguma coisa assim. Assim, eu acho que o videogame, em certa medida, eu acho que ele é um mundo muito seguro. Você tem que aprender uma técnica ali, você aplica ela e você se dá bem. E se não dá, você restarta, você começa. Restarta. Restart é ótimo, né? Não, é que às vezes nos jogos a gente pega umas palavras em inglês e a gente transforma em verbos em português, assim. Tipo, vamos fightar. Não fighta não, não fighta não. Agora você recomeça e tá ótimo. Agora na vida real, ela tem um peso. Você vai se frustrar, ainda mais na adolescência. Sabe, a menininha que você quer ficar, não quer ficar com você, e fica com seu amigo, e você fica muito frustrado, e sabe, seus pais brigam, e você fala, meu, sabe? Então, assim, eu acho que tem muita gente que acaba não sabendo lidar com essas coisas. Fala, quer saber? Vou jogar videogame. O videogame é um bom apagador de problemas. Eu acho que tem isso, sabe? Porque naquele momento, sabe, você fica absorvido pela tela, sabe? Então que se dane, Então entendeu? vamos apertar esse botão aqui, de repente vai ser tanta coisa, tanto boneco para eu correr, para matar, para pular, que pronto, 9 horas passa, daí eu já durmo, já amanhã, de outro dia, eu já ligo esse negócio de novo. Isso, É você meio desliga que o uma cérebro. droga, né? Que nem tomar um álcool. O problema tá sério aqui, eu tomo uma bebida, quando tiver passando efeito eu tomo 2, depois eu tomo heroína, tomo um êxtase e vamos tocando. E é menos pernicioso, né? Se for ver, o que você acha? É, Que é menos danoso ou dá na mesma? eu acho que tudo depende da quantidade, né? 9 horas de jogo ou uma dose de heroína? Eis a Qual que você acha questão. que é menos danosa? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso debate aqui sobre o USS Callister. No final, a conversa foi parar nos jogos, videogames e fuga do mundo. Foi um debate também que a gente tem que tirar muita coisa. A gente também discutiu sobre ética, sobre moral, sobre as pessoas do bem, boazinhas, né? Hoje rendeu muita coisa, foi uma maravilha. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que é fundamental. É isso mesmo. Então, até mais, pessoal. Um grande abraço. Até mais, grande abraço.